Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para compartilharmos a palavra de Deus e termos esse tempo de meditação. Então nós queremos pedir que você abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 5 a 11. É o texto no qual nós temos meditado. Por favor, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 11. No versículo 5 diz o seguinte: mas se alguém tem, ou se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora, vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso, peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Vamos orar, amados. Pai querido e santo, fala conosco nesta noite. Que a tua palavra seja ministrada ao nosso coração. Que a nossa vida seja transformada pelo poder do teu Santo Espírito. E que tu possas assim, Senhor, trazendo edificação e transformação para a nossa vida. Vem nos falar, meu Deus, vem nos orientar. E assim, Senhor, realizar em nós o teu propósito, nós te pedimos. Abre o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a tua palavra e colocarmos em prática os teus preceitos, nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós estamos compartilhando com vocês esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e nós atribuímos um tema a esse tempo de meditação e colocamos o seguinte: como desfazer os planos de Satanás contra a igreja, ok? Estamos orientando a você sobre como desfazer os planos de Satanás contra a igreja. A primeira coisa que compartilhamos com você é que, para que os planos de Satanás contra a igreja possam ser obstruídos ou impedidos, nós precisamos levar em consideração a necessidade de disciplina, de agirmos de tal modo que os membros da igreja estejam comprometidos realmente em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e que não aconteça que cada irmão esteja dentro da igreja fazendo o que bem entende, sem nenhum tipo de correção, sem nenhum tipo de postura da parte da liderança que lhes leve a uma espiritualidade sadia e que seja exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Em segundo lugar, nós falamos ontem sobre a necessidade de animarmos-nos mutuamente. Explicamos o sentido da palavra animar e falamos alguns pontos que geralmente os líderes praticam e que não são bem equilibrados, porque nós temos uma tendência a irmos para o desequilíbrio. Só para relembrarmos aqui os pontos que nós comentamos com vocês, nós falamos o seguinte: que há pastores que só botam as pessoas para baixo, não animam, só botam para baixo. Porém, também há pastores que botam qualquer um para cima, o que também é errado. Nós aprendemos ainda que existem aqueles pastores ou obreiros que ficam em cima do muro. E aí as pessoas nunca sabem que posição legítima tomar diante da palavra de Deus e daquilo que o Senhor nos ordena fazer. E ainda há pastores que querem brilhar mais do que as estrelas. Eles querem ser a única estrela do céu
e acabam desmotivando outros por se acharem melhor do que os outros. Eles findam desestimulando, abafando o ministério dos outros. Queridos, eu falei sobre líderes e pastores, mas eu quero que você entenda que todos esses princípios se aplicam a todos nós em qualquer contexto. Não só pastores se comportam assim, também pessoas se comportam assim. Há pessoas que não sabem motivar, pessoas das quais, quando estamos próximos, nós não nos sentimos bem, nós nos sentimos sempre colocados para baixo. Há também pessoas que nos fazem sentir, às vezes, mesmo quando estamos em pecado, há pessoas que parecem que têm tanta bondade, isso com boa intenção até, que deixam nos sentindo como se o nosso pecado não fosse tão sério. E isso não é biblicamente correto. Por outro lado, há pessoas que nos deixam em cima do muro. E a gente, quando nós as ouvimos, nunca sabemos se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errado. E essa postura de neutralidade, de omissão, ela não traz nenhum benefício à igreja, pelo contrário, só dá vitória ao nosso inimigo, só dá vitória a Satanás. E ainda há pessoas que sempre querem se projetar de algum modo, querem se considerar melhores do que todos e estão sempre botando os demais para baixo. Há pessoas que querem subir, mas querem subir às custas dos outros, querem subir nas costas dos outros e nunca são capazes de reconhecer os valores dos outros. Meus queridos, estas são atitudes que dão vitória a Satanás, que dão espaço para que o inimigo destrua as nossas comunidades, as comunidades do Senhor, as igrejas do Senhor, o povo do Senhor. E hoje nós vamos estar trabalhando mais um ponto que se encontra aqui nesse texto. E nós vamos trabalhar em 2 textos. No primeiro texto que nós já estamos lendo, acompanhando, quando fala sobre as estratégias que Satanás usa para destruir a igreja, nós aprendemos que há 6 pontos. O primeiro é a necessidade de disciplinar. Se assim não fizermos, nós deixaremos que Satanás prevaleça sobre as comunidades do povo de Deus. Em segundo lugar, é necessário animar. Se assim não fizermos, deixaremos que Satanás prevaleça sobre a igreja do Senhor. Em terceiro lugar, que é o que nós vamos trabalhar hoje, é preciso amar. É preciso que haja entre nós amor e amor verdadeiro. Se não houver amor, certamente Satanás irá triunfar sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. Agora, ao falarmos sobre amor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um dos textos da palavra de Deus que mais desenvolve esse tema ou esse assunto. Nós temos o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que fala sobre o amor, e é realmente uma poesia, é algo lindíssimo, inclusive muitas vezes usado como texto de referência quando se faz cerimônias de casamento. Mas, meus amados, nós não queremos trabalhar a partir da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nós queremos hoje falar com você sobre o amor, baseado na primeira carta de João, no capítulo 4. E eu quero que você então se desloque para lá. Primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 7, que é onde nós estaremos, é o texto que nós estaremos tomando como ponto de partida para esta reflexão sobre o amor. Eu quero fazer algumas declarações baseadas no texto, mas também quero pedir a graça de Deus para que esta mensagem não se torne apenas teórica ou apenas doutrinária ou teológica e perca o seu impacto prático. Então nós queremos desenvolver este assunto da forma mais prática possível. Ok, amados? Então vamos
Dá uma olhadinha aí na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7. Observe bem, o apóstolo João, escrevendo ao povo de Deus, ele diz assim: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros. A primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto, eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta, eu não vou ler todo o texto para ganharmos tempo, eu vou apenas comentar o texto à medida que nós andamos, que nós o percorremos. Então a primeira coisa que eu quero que você observe, o apóstolo João diz assim: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros. Em primeiro lugar, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Amar não é uma opção para aqueles que servem a Deus. Amar é um mandamento dado por Deus a todos aqueles que realmente querem ter um compromisso com o Senhor, querem viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Certa vez, um homem temente a Deus procurou a Jesus e perguntou a ele o que ele deveria para ser salvo. E o Senhor disse: olha, tu conheces os mandamentos. E aí o Senhor mencionou quais os principais mandamentos. Houve também um momento em que o mestre da lei o procurou e disse: Senhor, de todos os mandamentos, qual o principal? E Jesus disse: o principal é, em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, observe bem a palavra, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, observe bem que Jesus deixa muito claro que amar o próximo não é uma opção. Amar o próximo é um mandamento. Amar o próximo deve se tornar uma forma de prática da espiritualidade. Amar o próximo não pode ser uma teoria e não pode ser tampouco um sentimentalismo, que é importante considerarmos isso. Deixa eu lhes explicar melhor o sentido da palavra amor, conforme o texto sagrado. Há um momento que Jesus diz assim: olha, na lei está escrito, ama os teus amigos. E aí Jesus diz: eu porém vos digo, amem também os seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Então, queridos, Jesus está fazendo aqui algo muito importante. Em primeiro lugar, ele está nos dizendo que o amor não pode ser seletivo. Nós não podemos amar apenas as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade. O que Jesus diz é que nós devemos amar a todos, sem exceção. Porque o mandamento de Deus para amarmos o próximo diz respeito a todos aqueles que estão próximos, a todos aqueles que estão ao nosso redor, independente de eles fazerem ou não parte do nosso grupo de afinidade ou do nosso grupo de amizade. Então preste bastante atenção nisso, meu amado. O outro ponto importante que eu quero destacar a respeito do amor é o seguinte: Jesus diz assim: ama ainda que seja o teu inimigo. E aí ele diz em seguida: se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Aqui há um conceito muito importante, acerca do qual a maioria das pessoas tem dúvida. Observe bem que em nenhum momento Jesus diz assim: seja amigo do seu inimigo. Ele diz: ame o seu inimigo. Mas ele não diz: seja amigo do seu inimigo. Outra coisa, em nenhum momento as escrituras sagradas dizem assim: ande junto com o seu inimigo. De modo nenhum. Em nenhum momento as escrituras nos dizem que nós somos obrigados a viver cercados por todas as pessoas, independentemente do que elas sentem por nós ou não. De modo nenhum, queridos.
A palavra de Deus diz assim: no que vos for possível, tende paz com todos. Então, meus amados, nem sempre é possível ter paz com todas as pessoas. Portanto, amar o inimigo, quando Jesus nos manda fazê-lo, não significa que a gente vai ter comunhão com ele, que a gente vai ter afinidade com ele, que a gente vai sentir uma coisa gostosa por ele. Porque amor não tem a ver com o que nós sentimos pela pessoa que nos persegue. Amor tem a ver com o que nós fazemos para com as pessoas, independente se elas nos amam ou não nos amam. Independente se estas pessoas são amigos ou inimigos, Jesus nos manda amá-las no sentido de que, se elas precisam de nós, nós temos a obrigação cristã de ajudá-las, de socorrê-las. E se Jesus nos manda amar até os inimigos, quanto mais devemos amar os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que são próximos de nós e que nos fazem o bem. Então eu quero esclarecer inicialmente essas dúvidas que nós temos, porque às vezes isso se torna uma confusão na nossa cabeça. Por exemplo, um outro texto que Jesus utiliza para falar sobre o amor ao próximo. Depois de Jesus ter falado para os fariseus e saduceus sobre o amor ao próximo, um mestre da lei, ou fariseu, perguntou para Jesus: Senhor, quem é meu próximo? Porque ele queria uma desculpa para não obedecer o mandamento. Ele não tinha dúvida, ele procurava um pretexto. E Jesus conta uma história: olha, certo homem estava passando por uma certa estrada, ele então foi atacado por assaltantes, e ao ser atacado, depois de muitos ferimentos, ele ficou quase morto. E ele diz: passou o mestre da lei, olhou para ele e desviou do caminho e não ajudou. E passou depois um fariseu, olhou para ele, desviou do caminho e não ajudou. E aí finalmente Jesus diz assim: veio um samaritano, passou por ele, e então, o vendo, colocou a ele no seu animal, levou até uma hospedagem, pediu que ali aquele homem fosse cuidado, que as suas feridas fossem tratadas, deixou todas as contas pagas e ainda disse para a pessoa responsável pela hospedaria que quando ele retornasse, ele pagaria qualquer outra dívida que faltasse, qualquer outra pendência que faltasse. E aí Jesus pergunta então: afinal de contas, quem é o próximo deste homem? E eles responderam: é aquele que o socorreu. Agora, o importante aqui é nós considerarmos o seguinte: quem foi que socorreu aquele homem? Foi um samaritano. E o que tem a ver? Por que Jesus coloca um samaritano como um protagonista dessa história? Muito simples. O povo de Samaria era o povo mais rejeitado que havia pelos judeus ortodoxos, pelos judeus de origem. Então, meus amados, quando Jesus diz que foi um samaritano que socorreu aquele homem, é como se Jesus estivesse dizendo: foi o pior tipo de gente, na opinião de vocês, que assumiu uma postura de amor para com aquele estranho. E esse homem foi quem exerceu o amor. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: independente de classe social, independente de diferenças religiosas, independente de opiniões teológicas, independente de denominação, independente de qualquer coisa, nós temos que ter amor uns para com os outros. É essa mensagem que Jesus está passando para nós quando usa a figura daquele homem samaritano. Porque Jesus diz o seguinte: vocês judeus, vocês fariseus, vocês mestres da lei,
desprezaram um homem que precisava de ajuda, mas um samaritano, a quem vocês consideram como inimigo, no entanto, prestou o máximo de ajuda àquele homem. Então, nesse momento, queridos, Jesus está nos ensinando que, independente de qualquer diferença, seja social, política, ideológica, religiosa, nós temos por obrigação ajudar as pessoas ao nosso redor. E isso é amor. Portanto, o amor não pode ser preconceituoso. O amor não pode fazer acepção de pessoas. O amor tem que ser demonstrado para com todos aqueles que são próximos e que necessitam da nossa ajuda. E aí vem mais uma pergunta que o fariseu fez para Jesus. Ele disse: Senhor, afinal, quem é meu próximo? E talvez você ainda não tenha entendido e continue com essa dúvida. Talvez você pergunte: quem é meu próximo? E eu vou falar de um modo bem simples, bem básico. O seu próximo é aquela pessoa que faz parte do seu círculo de convivência. O seu próximo é aquela pessoa que se aproxima de você, que procura você pedindo ajuda. Esse é seu próximo. O seu próximo é aquela pessoa que cruza o seu caminho, que cruza a sua trajetória. Esse é o seu próximo. Independente se ele é seu amigo, seu inimigo, se ele faz parte do seu grupo de afinidade, independente de qualquer coisa, se esta pessoa cruzou o seu caminho e precisa da sua ajuda, esse é o seu próximo. E o mandamento de Deus é que você ame este próximo. E quando Jesus fala sobre amar esse próximo, ele deixa bem claro que amar é algo prático, não é algo sentimental, é algo objetivo, não é algo subjetivo. Por isso que Jesus diz o seguinte: ame o seu próximo. E aí ele vai explicar o que significa amar o próximo. Ele diz o seguinte: se ele tiver sede, dele de beber. Se ele tiver fome, dele de comer. Isso é amor ao próximo. Não é o que você sente por ele, mas é o que você faz por ele. Portanto, o amor tem a ver com o que nós fazemos, com as nossas atitudes, com as nossas posturas, e não com os nossos pensamentos ou sentimentos. Então, independente, meu amado, do que você sente por alguém, faça aquilo que Jesus manda fazer, porque é um mandamento, é um preceito, é uma ordem. Ajude esta pessoa no suprimento das suas necessidades. Hoje pela manhã eu estava ouvindo, aliás, assistindo um vídeo em que um senhor do interior de São Paulo, ele é proprietário de dois restaurantes ou pousadas, eu não lembro bem, mas ele estava falando o seguinte, ele estava levantando um questionamento sobre tudo que está acontecendo no nosso país neste momento, e ele estava falando o seguinte, ele disse: olha, eu tenho aqui vários empregados, e eu estou mantendo esses empregados do meu próprio bolso. Ele estava dizendo: eu tenho aqui vários empregados, eu não mandei nenhum embora para passar fome em casa. Eu não estou recebendo, mas eu continuo pagando. E essa é uma atitude admirável. Porque, meus amados, em períodos de crise, em períodos de tribulação, num período como esse que nós estamos vivendo agora, de epidemia, de pandemia, nós, amados, nós estamos vendo uma verdadeira leva, um bando de urubu sobrevoando o mundo inteiro. Nós estamos vendo pessoas que estão se aproveitando da falência das empresas para comprá-las por uma mixaria. Nós estamos vendo pessoas que estão se aproveitando de uma calamidade pública e usando não como motivo, mas como pretexto para dar as contas de funcionários que, na verdade, dos quais eles já queriam se livrar e estão se aproveitando da situação para reduzir o grupo de funcionários. E com certeza, quando tudo isso passar, eu lhe garanto que eles não vão readmitir
muitos desses funcionários, porque eles se aproveitaram da situação para poder reduzir o seu quadro de funcionário. Ou seja, não estavam preocupados com o vírus, eles estavam mais contaminados com a doença do egoísmo, que deixa o amor de lado e mata as pessoas, destrói as pessoas para obter benefícios com a desgraça dos outros. Mas não são pessoas que, diante das lutas, dificuldades, problemas, angústias, dificuldades dos outros, se propõem a ser instrumento de Deus para ajudar os outros, porque isso é amor. É quando você se propõe a ajudar os outros nos momentos difíceis. Isso é amor, é o verdadeiro amor. Meus queridos, nós temos que repensar isso, porque nós estamos vendo centenas, milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil que estão perdendo o emprego, que não têm o que comer em casa, enquanto outros lotaram suas despensas com tudo que podiam. Nós temos pessoas que podem provavelmente passar 6 meses ou mais tempo em quarentena. Mas enquanto isso, nós estamos tendo pessoas que, se passarem mais um dia em quarentena, não terão o que dar para os seus próprios filhos comerem, porque não tiveram condições e nem têm condições pelo que ganham de fazer um fundo de reserva. E aí nós estamos constatando a falta de amor de sempre no meio dos homens. E infelizmente, quando eu falo no meio dos homens, eu falo no meio da própria igreja. Meus queridos, eu não quero me tornar um acusador, mas eu não posso deixar de ser um confrontador, porque eu sei da realidade em que vivemos. Neste momento de crise no Brasil, você pode procurar se informar e saber que muitos pastores brasileiros simplesmente compraram uma passagem e até com antecedência, prevendo a crise que viria, e se mandaram para os Estados Unidos, que é um país mais protegido, de maiores garantias, simplesmente fugiram para os Estados Unidos com seus familiares, com os seus entes queridos, e abandonaram suas próprias igrejas. Abandonaram irmãos que talvez não tenham o que comer amanhã, mas como eles tinham recursos suficientes para escapar desta situação, eles simplesmente se mandaram e deixaram o povo aí por conta própria. Meus queridos, neste momento eu fico me perguntando, quantos pastores estão virtualizando o ministério enquanto suas ovelhas, os membros de suas ovelhas, estão abandonados no meio do campo, sem ter aonde se alimentar, aonde comer, tanto espiritualmente como também literalmente. Meus queridos, é um momento em que as igrejas, os líderes devem se unir e fazermos aquilo que Paulo fez. Houve um momento, meus amados, em que surgiu uma crise muito grande, e se eu não estou enganado, às vezes eu troco os textos, mas me parece que irmãos, eu não lembro agora se eram irmãos da Ásia que estavam passando necessidade, e Paulo falou com irmãos da Macedônia, e ali ele levantou ofertas, ele levantou recursos, ele levantou dinheiro para ajudar os irmãos da Ásia que estavam em dificuldade. Ele pediu ajuda e apoio aos irmãos da Macedônia para ajudarem os irmãos da Ásia. E ele faz uma observação. Olha, irmãos, nós precisamos fazer isso, porque pode ser que surjam momentos em que a moeda vire, a situação se torne oposta. Pode ser que os irmãos da Macedônia passem necessidade e os da Ásia então os ajude. Mas nós precisamos ter a consciência que nós, como servos de Deus, temos que assumir o compromisso de ajudarmos uns aos outros.
Sabe, meu amado, o mercantil que você fez para 6 meses e estocou na sua casa, você precisa se lembrar que há pessoas que hoje não almoçaram e não jantaram porque não tem o que comer em casa. Nós estamos falando de amor, meus amados, e o amor não pode ser teórico. E eu quero agora destacar uma coisa importante que se encontra aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Observe bem o que o apóstolo João diz. Ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, meus amados, quando nós agimos egoisticamente e procuramos trabalhar para que todas as nossas necessidades sejam supridas, mas não estamos nem aí para como está o irmão que também passa necessidade, isso é falta de amor. E o apóstolo João está dizendo que pessoas que agem assim não conhecem a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Infelizmente, o mundo cristão está lotado de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a igreja de Deus, mas não conhecem a Deus, porque seus corações não foram atingidos, os seus corações não foram tocados pela presença de Deus, porque a palavra de Deus diz: mais importante, mais honroso é dar do que receber. Meus amados, há pessoas que têm tanto na sua conta, mas nem sequer dão conta, que há tantos que não têm nada e que nem sequer de dar comida aos seus familiares, idosos e crianças, não poderão dar conta. Eu estou usando aqui palavras para fazer um trocadilho e até uma pequena poesia. Eu não sei, eu não diria que seja poesia, porque está mais para um drama. Esse tipo de comportamento, meus amados, isto na verdade não é nada poético, é terrível. Mas infelizmente, há pessoas com tanto na conta que nem sequer dão conta e nem têm interesse por aqueles que não podem pagar suas próprias contas. Que tipo de cristão é você? Meus queridos, nós precisamos entender que a nossa postura como servos de Deus tem que ser uma postura diferente do mundo. Há empresários esperando que a empresa, a firma do seu amigo ou do seu inimigo vá à falência para poder comprá-la quase de graça. Meus queridos, a palavra que eu tenho para definir esse tipo de comportamento é canibalismo. Meus queridos, isso não tem absolutamente nada de amor. Isso não pode fazer parte nem sequer da vida daqueles que não conhecem a Deus, e muito menos da vida daqueles que conhecem a Deus. Você faz o seu mercantil, mas você se lembrou de fazer uma cesta básica para alguém? E olha a palavra, queridos, básica. A palavra básica significa o mínimo possível, o essencial, o extremamente essencial, o básico. Enquanto há pessoas que não têm sequer o básico, nós estamos usufruindo do supérfluo. Que tipo de homens e mulheres de Deus somos nós? Meus amados, este homem que eu mencionei, que fez um vídeo hoje pela manhã e eu assisti, ele terminou o seu vídeo dizendo assim: olhe, vá no seu guarda-roupa e olhe se tem alguma roupa que você não está precisando
e dê para o seu vizinho que está precisando. Eu não sei se aquele homem é cristão, mas talvez ele tenha um coração mais cristão do que a maioria dos cristãos que nós conhecemos. Ah, meus amados, nós precisamos repensar. Nós precisamos repensar muitos fatores na nossa vida de um modo geral, meus amados. Nós criticamos os políticos porque eles não querem abrir mão dos recursos do fundo partidário que eles utilizarão no próximo ano para se reelegerem. Eles não querem abrir mão deste dinheiro para ajudar na recuperação da saúde do povo. No entanto, meus amados, nós temos um fundo de reserva na nossa casa, no nosso banco, na nossa despensa, e nós também retemos e deixamos pessoas ao nosso lado morrendo, passando necessidade. Em que nós somos melhores do que os políticos que criticamos? Eu não estou aqui defendendo os políticos. Deus os julgará. E eu imagino como será esse julgamento. Mas, meus amados, eu conheço tantos cristãos, tantas pessoas que condenam os outros, mas não são capazes de olhar para si mesmos e ver as suas próprias mazelas. Tantas pessoas que querem tirar o cisco do olho de alguém quando elas contêm em seus próprios olhos traves imensas, como disse Jesus. Meus amados, amor é quando a gente deixa de pensar prioritariamente em nós. A Bíblia não proíbe pensarmos em nós. Mas amor é quando nós deixamos de pensar prioritariamente em nós, no que é nosso, para considerar também o que é do outro. Deixamos ou paramos de pensar em nossas únicas necessidades e começamos a pensar nas necessidades dos outros. Nesse momento, há donos de empresas, donos de fábricas, donos de indústria, dando as contas e mandando para casa pessoas que não saberão o que comerão amanhã, com uma rescisão de R$300 ou de nenhuma rescisão, jogando suas responsabilidades nas costas do governo para receberem um auxílio-desemprego. No entanto, estes mesmos patrões que jogam suas responsabilidades sobre o governo usufruíram por anos e anos do trabalho, do serviço desses empregados, que lhes deu condições financeiras de viverem uma vida abundante, de poderem passear pela Europa com seus filhos, participar de viajar para a Disneylândia com seus filhos, de participar de todas as regalias com seus filhos, e agora, depois de terem recebido tantos benefícios e tanta ajuda de seus funcionários, os estão abandonando para morrerem de fome em casa com os seus familiares. Que mundo é esse em que vivemos? E meus amados, deixa eu lhes falar algo de mais trágico ainda. Alguns desses empresários se dizem cristãos, falam do nome de Deus, oram a Deus, estão pedindo ajuda a Deus para vencerem os seus problemas, mas em nenhum momento pensaram em aliviar os problemas, as angústias e as dores das pessoas que estão ao seu redor. Queridos, ao me deslocar para minha casa, eu me deparo, por exemplo, com uma empresa que provavelmente dispensou os seus funcionários por não terem condições de pagar os funcionários, mas ao mesmo tempo, quando eu retorno para minha casa, 9 horas, 10 horas da noite, eu tenho ouvido barulho de reformas e construções em locais que disseram
que iriam dispensar os funcionários porque não tinham dinheiro para sustentá-los. Se não tem dinheiro para manter o seu funcionário, para socorrer o seu funcionário, para ajudar o seu funcionário, que tanto fez para auxiliar no desenvolvimento e no crescimento da sua empresa, porque tem dinheiro para reformar o prédio da empresa. Isso é falta de dinheiro? Não. Isso é falta de amor ao próximo. Isso é falta de amor ao próximo. Não temos o dinheiro para pagar o zelador da igreja e o mandamos para casa para passar necessidade, mas o mesmo pastor tem dinheiro para levar os seus filhos para os Estados Unidos para protegê-los do vírus. Mas os funcionários da igreja podem ficar aqui no Brasil expostos aos vírus. Meus amados, sabe qual o pior vírus que nós temos hoje na Terra, destruindo tantas vidas e tantos seres humanos? É o vírus da falta de amor. É o vírus da falta da consideração do mínimo valor e do mínimo amor ao próximo. Esse é o maior vírus. Sabe, queridos, essa manhã eu estava ouvindo um pastor muito conhecido e ele estava falando que nesses momentos de calamidade é que nós percebemos quantas enfermidades malignas e malditas estão dentro do nosso coração e sufocam o nosso amor para com o próximo. E se esse amor para com o próximo existe, não existe um verdadeiro amor para com Deus. Porque Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo são mandamentos semelhantes. Portanto, eu não posso amar a Deus e desamar o meu irmão, assim como eu não poderia amar o meu irmão, amar o próximo e não ter nenhum amor por Deus. Precisamos repensar o nosso amor. E se hoje você quer praticar o amor, se hoje você quer testar o nível do seu amor, o amor que há no seu coração, o quanto Deus realmente é Senhor da sua vida, o quanto Deus de fato transformou a sua vida, eu não quero desafiar você a parar para meditar neste sermão. Eu quero desafiar você a ir para o seu guarda-roupa, para a sua despensa, para a sua cozinha e procurar. Será que há 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um prato de comida, um pacote de macarrão que eu possa dar para alguém que está precisando, necessitando deste alimento mais do que eu? Meus queridos, nós temos que sair da teoria do Evangelho e partirmos para a prática do Evangelho, senão nós seríamos falsos cristãos. Aqui o apóstolo João diz nesse mesmo texto que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Nele não há verdade, ele não passou da morte para a vida, pelo contrário, ele continua um morto espiritual, porque ele não tem coração e nem consciência. Ele ainda não entendeu a sua responsabilidade cristã. Alguns de nós, queridos, não temos sequer visitado os nossos irmãos, parentes ou vizinhos para saber que necessidade eles passam, porque nós estamos com medo de sermos contaminados por eles. Nós estamos nos protegendo e nos escondendo nos nossos lares, nas nossas casas, para que não sejamos contaminados por pessoas que nós supostamente consideramos, talvez, já contaminados pelo vírus. E a gente não tem sequer coragem de bater na porta do vizinho e perguntar: está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Porque nós temos medo
Agora é interessante, aconteceu um fato interessante. Houve um momento na caminhada do povo de Deus, nessa época, o povo de Deus, o povo judeu, eles estavam subjugados ao Império Romano. E houve uma peste no Império Romano. Eu não lembro agora os detalhes, eu não lembro datas e não lembro também debaixo de qual governo ou de qual imperador isso aconteceu, porque infelizmente a minha memória já não é tão boa quanto antigamente. Eu lembro dos fatos, mas esqueço as datas, esqueço os nomes. Mas, meus amados, eu lembro bem da história. Até mesmo romanos estavam contaminados pela peste, estavam doentes. E as pessoas andavam pelas ruas e elas caíam ao chão, contaminadas, desesperadas, sem socorro, sem alívio, sem ninguém para ajudá-las. E os seus próprios parentes, os romanos, se escondiam dentro de casa e ficavam olhando os seus amigos e parentes, irmãos e familiares morrerem atacados pela peste. E sabe quem ia socorrer? Os cristãos. Aqueles a quem há pouco tempo eles perseguiam e matavam. Eram os irmãos, os filhos de Deus, legítimos, autênticos, aqueles de antigamente. Sabe, aqueles crentes que tinha, mas não tem mais, que está difícil de encontrar hoje em dia. Esses irmãos nesse período começaram a socorrer até mesmo os seus dominadores, os seus inimigos, os romanos, e os ajudavam a escapar, a sobreviver, ou até pelo menos um momento de alento na hora da morte, na hora da partida. Eles estavam ali presentes, sendo acalentadores, sendo companheiros, enquanto os familiares daquele enfermo se escondiam com medo de pegar a própria doença. E sabe o que aconteceu? Em razão desse exemplo dos cristãos, muitos políticos, muitos homens do Império Romano, poderosos representantes do Império Romano, começaram a se questionar e a se converter. E um dos imperadores reuniu com sua liderança e fez o seguinte comentário. Ele disse: o que podemos dizer destes homens, destas mulheres, destes cristãos? Nós os temos perseguido e prejudicado, e no entanto são eles que agora estão socorrendo os nossos familiares, os nossos parentes, que nem nós temos coragem de fazê-lo. Há algo diferente neles que não existe em nós. E a resposta é tão simples. Sabe o que havia nesses cristãos? O amor de Deus, a presença de Deus, que eles invadiam o coração de tal modo que eles perdiam a noção da própria segurança e estavam dispostos a correr risco para consolar, para confortar alguém que estava em dificuldade. E hoje nós estamos nos escondendo atrás das nossas portas, atrás das nossas máscaras, atrás dos nossos recursos que temos reservados para suportar muitos dias de quarentena, mas estamos esquecendo de pessoas que já passavam necessidade antes de começar a quarentena. E alguns não têm sequer condições de sobreviver, mas 4 horas de isolamento. Imagine passar
por mais 15 dias de isolamento social como foi determinado. Eu não estou fazendo aqui uma crítica porque eu não tenho autoridade nem na área política e nem na área médica para fazer esses julgamentos, mas, meus amados, eu não quero fazer uma crítica do que está acontecendo ao nosso redor, puramente porque esta não é a minha prioridade como pastor, como aquele que tem por obrigação transportar, levar a palavra de Deus àqueles que precisam da palavra de Deus. Mas eu quero e necessito fazer esta crítica, não a respeito do que se passa ao nosso redor, mas sobretudo eu quero levar você a uma reflexão a respeito do que se passa dentro de nós. O que se passa dentro de nós, que olhamos as pessoas padecendo, sofrendo, morrendo, desesperadas, e nada e a ninguém estamos socorrendo. O que se passa dentro de nós? Que espírito é esse que habita em nós? Certamente não é o Espírito de Cristo. Não é o Espírito Santo. Porque o Cristo que eu conheço deu a sua própria vida para salvar pecadores. Deu a sua própria vida para salvar aqueles que o traíram. Deu a sua própria vida para salvar aqueles que tiraram a sua vida santa e perfeita. E nós, queridos, estamos nos escondendo. E nem sequer qualquer coisa estamos fazendo para salvar aqueles ou ajudar aqueles a quem dizemos amar. Queridos, o que está acontecendo ao nosso redor é apenas uma demonstração realística e prática do que já vem acontecendo no nosso interior há muitos e muitos anos. Nos tornamos seres egoístas, que só pensamos em nós mesmos e abandonamos o amor de Cristo, sobre o qual falamos, até pregamos, mas não praticamos. Portanto, não vá para o seu quarto meditar no que eu lhe falei, no que eu lhe ensinei, no que a palavra de Deus diz. Vá para a sua cozinha e para a sua despensa, para o seu armário, para o seu guarda-roupa verificar. Ou quem sabe, vá consultar na sua conta o que você tem que poderia socorrer alguém. Vá lá naquele aplicativozinho do seu celular e veja quanto você tem de reserva financeira que poderia salvar uma vida. Assim como eu também acho que os nossos políticos deveriam olhar para quanto tem no fundão eleitoral para salvar vidas, ao invés de simplesmente pensar em salvar seus cargos e manter seus votos. Até porque eu acredito que se o povo brasileiro se tornar mais consciente, certamente não votará em pessoas que estão lutando para manter um recurso que nem sequer lhes pertence legitimamente, porque saiu do bolso de pessoas pobres que agora estão morrendo de fome, para salvar a candidatura ou o cargo de políticos que não estão se lembrando dessa dificuldade que milhares enfrentam no nosso país e passam necessidade. Se nós estamos tão preocupados ao fazer quarentenas com a saúde ou com as pessoas que estão falecendo, por que continuamos nesta mordomia inescrupulosa e nesta ganância desmensurada por mais e mais para garantir nosso bem-estar ilegítimo? Que Deus tenha misericórdia de todos nós
Ajude neste momento o povo, ajude neste momento a igreja, ajude neste momento os líderes da igreja, ajude neste momento os homens públicos da nossa nação. E que nós mesmos nos salvemos do mal que assola o nosso coração, pior do que qualquer vírus. Caso contrário, Satanás irá prevalecer sobre a igreja e sobre todo este país. Que Deus nos ajude. Uma boa noite.